Novo ano letivo começou e ele sempre vem cheio de novidades. São alunos novos que a gente recebe, turmas novas, às vezes a gente mudou de escola também, está iniciando um novo projeto. Como é que a gente pode fazer para conhecer essa turma, tecnologicamente falando? Como é que eles se saem nas aulas de informática? Eu vou dar agora algumas dicas de como a gente pode usar um passo simples, que é o editor de texto, para modificar o início das nossas aulas. Eu sou a Alessandra e você está no Pedagogiando. Primeira dica para você que trabalha com ensino fundamental 1. Como é que a gente pode usar o editor de texto de uma forma que eles fiquem motivados, que eles gostem de trabalhar e que eles criem? Então, a gente vai usar a informática para a criação deles. Não vamos usar para exercitação nem nada pronto. O que eu sugiro para vocês? Que vocês peguem trechos iniciais de histórias. Então, e faça o seguinte, digite em cada computador esse trecho inicial. Então, em um você coloca, era uma vez uma sereia que morava no mar, perto de não sei onde. No outro você coloca, o robô chamado alguma coisa, cria o nome para o robô. No outro, era um pirata que estava passando por uma dor de dente. No outro você coloca sobre um bicho, fábulas, da forma que você quiser. Coloque só o inicial. Então, digita ali 2 linhas. Era uma vez uma sereia que morava pertinho da França, por exemplo. O que eles vão fazer? Em dupla, eles vão sentar no computador e continuar essa história. E aí você vai dar as dicas iniciais para eles. O que você quer que eles sigam, que eles têm que prestar atenção na ortografia. Cada turma vai ser de um jeito. Mesmo porque você pode trabalhar com as séries iniciais e um 5º ano, por exemplo. Tá bom? Quando der mais ou menos 5 minutos que eles escreveram alguma coisa, você muda. E eles vão ter que mudar de computador. E vão ter que ler a próxima história. Então, eles estavam fazendo a da sereia. Eles mudaram para a história do robô, por exemplo. Eles vão ter que ler, situar e continuar a história. Sem mudar o foco da história. Então, lembra eles que eles têm que fazer o seguinte. Olhar e continuar a história. Não pode mudar, de repente, tá no pirata, vai pro campo de futebol. Não, eles têm que continuar o sentido. E muda só uma vez, tá? Porque senão fica muita mudança, acaba não dando tempo. A partir daí, eles vão salvar os arquivos e vão colocar os nomes dos 4 alunos que trabalharam naquela história. Então, você deu início, a dupla que sentou primeiro e a dupla que sentou depois. Então, eles vão mudar, por isso pode ter os mesmos inícios, não tem problema, tá bom? Você pode ter uma turma, por exemplo, com 15 computadores. Você pode fazer simples 3 histórias e eles mudam, não tem problema nenhum, tá? Então, isso para séries de Fundamental 1, eles adoram fazer. E eles trabalham edição de texto, depois você pode trabalhar com eles, o texto depois que eles salvarem, pronto, eles modificarem cor, tamanho, isso é de menos, tá? Cada um fica com o seu, mas o que importa que você leve essas histórias para que eles leiam depois. Como é que ficou essa criação coletiva deles? Para alunos do Fundamental 2, independente da matéria que você dê, é legal trabalhar o seguinte com edição de texto. Você pega um texto pronto, pode ser da sua matéria, pode ser um texto de gênero diferente de língua portuguesa, não importa. Eles têm que transformar esse texto numa notícia de jornal. Então, eles têm que pegar o foco, montar uma manchete, montar a lead, depende do que você vai pedir para eles. Se é um 8º ano, por exemplo, já faz parte do conhecimento deles de trabalhar com jornal, lead, manchete, diagramar. Se for uma série menor, não tem problema, que eles separem a manchete, uma imagem e a notícia. Então, o texto que você trabalhou com eles vão ter que transformar numa notícia de jornal. Então, pode ser o texto da febre amarela, não tem problema. Como é que eles fariam uma notícia de jornal com esse texto? Depois de pronto, eles querem ver o resultado final também. Então, pode ser impresso. O que eu costumo trabalhar com os alunos é o seguinte, como nem sempre dá pra gente imprimir tudo na escola, cada um fica responsável pela sua impressão. Então, eles ficam responsáveis pela impressão do texto deles e entregam numa próxima aula. Para os alunos do ensino médio, uma dica de trabalhar a edição de texto é diagramar um informativo. Que eles montem um informativo. Você pode trabalhar a sua matéria. Então, pode ser inglês, pode ser geografia, pode ser ciências, biologia, química, física, pode ser português, matemática. Que eles montem um informativo. Então, eles vão ter que aprender um pouco no Word sobre diagramação. Então, usar uma letra maior de início, usar uma linha, usar uma data,
tá bom? E que eles montem um informativo. Então, se você trabalhou atualidades com eles, por exemplo, como é que eles separariam esses textos, como é que eles montariam, se eles dividiriam, e tenta também passar para que eles imprimam em casa. Então, eu costumo trabalhar assim, cada aluno responsável pela sua impressão. E eles trazem depois, a gente pode fazer um painel informativo, com os vários assuntos que foram trabalhados. Bom trabalho, faz que dá certo. Depois você conta pra gente. Tchau!